Sejam bem-vindas e bem-vindos. A aula de hoje é sobre introdução à cinemática e a gente vai aprender como montar uma matriz de transformação homogênea. Primeiro, vamos ver alguns conceitos sobre localização e vamos ver algumas ferramentas matemáticas para representações no espaço. O conteúdo foi montado com base no livro de robótica do Craig e de introdução à robótica do Nico. No estudo de robótica, nós estamos constantemente interessados na localização de objetos no espaço tridimensional. Esses objetos são os elos do manipulador, suas juntas, as peças, e as ferramentas com as quais o robô lida e outros objetos no ambiente. Em um nível rudimentar, a gente pode descrever todos esses objetos apenas por dois atributos, que é a posição e a orientação. Nos robôs manipuladores, para determinar a localização da mão do objeto, ou da extremidade, cada variável da articulação deve ser conhecida. As variáveis de articulação quem são? São os comprimentos dos elos e os ângulos articulares. Geralmente, as juntas são equipadas com sensores de posição, que permitem que a posição relativa dos elos vizinhos seja medida. Nas juntas rotacionais, como esta aqui desse robô do desenho, o deslocamento relativo entre os elos são chamados de ângulos de junta, representada aqui por θ. Nas juntas prismáticas, ou seja, quando a gente tem um deslocamento linear entre os elos, que no caso seria, por exemplo, duas juntas lineares, dois elos lineares que se deslocam aqui entre eles. Essa variável articular é chamada de deslocamento de junta. Para conseguir colocar essa localização do objeto em algum algoritmo, a gente precisa de representações matemáticas, Então, aqui a gente vai falar sobre algumas ferramentas que permite para a gente representar matematicamente a localização de um objeto. A primeira ferramenta que a gente precisa é saber representar a localização de um ponto no espaço. Se a gente considera um sistema de coordenadas cartesiano, x, y, z, a gente pode representar esse ponto P no espaço pelas três coordenadas relativas a esse sistema de coordenadas. Então, graficamente, a gente vai ter a projeção desse ponto nos três vetores do eixo de coordenadas. Então, a projeção do ponto aqui no eixo x vai dar para a gente aqui essa distância px. Colocando matricialmente, vai ser o primeiro elemento. A projeção do ponto no eixo y vai dar essa distância aqui para a gente, py. E a mesma coisa aqui, a projeção desse ponto no eixo z vai dar para a gente um valor escalar pz. Matricialmente, quem a gente vai ter? Então, o ponto P, representado por essa matriz que é uma coluna só, com os valores escalares da projeção do ponto nos eixos de coordenada em x, em y e em z. Vamos considerar agora a representação de um vetor no espaço. Lembrando que um vetor ele representa uma grandeza escalar que possui direção e sentido. Então, ainda considerando um sistema de coordenadas cartesianas, x, y, z. A gente vai representar o nosso vetor, que tem direção e sentido, com a origem dele coincidindo com a origem do nosso sistema de coordenadas. E a outra extremidade do nosso vetor, ele está sobre um ponto. E o sentido dele vai da origem até esse ponto, representado por essa seta. Matematicamente, é costume diferenciar a escrita de um ponto P de um vetor P. Geralmente, esse vetor P está em negrito, ou é usado um chapéu sobre ele, ou uma seta para indicar que é um vetor. E da mesma forma que a gente representou matricialmente o ponto como sendo uma projeção sobre os eixos, o vetor, então, é representado da mesma forma. Ele vai ser uma projeção relativa sobre cada eixo.
né? E matematicamente vai ser representado também por uma matriz de uma coluna. Uma outra ferramenta que pode ser útil é adicionar um fator de escala. A adição de um fator de escala permite ao usuário variar o tamanho ou o módulo do vetor. Se a gente dividir px, py e pz, que é a projeção da localização desse ponto sobre os eixos de coordenadas, se a gente dividir px, py e pz por um fator de escala w, a gente pode representar o nosso vetor agora como está aqui nessa matriz. Então, a nossa nova representação px' vai ser igual a px dividido por um fator de escala w, e assim como os outros. E além disso, a gente coloca aqui o nosso fator de escala w na quarta linha dessa nossa matriz. Esse fator de escala w pode ser qualquer número, e à medida que a gente varia esse número, o tamanho do vetor vai variar também. Então, por exemplo, se w for igual a 1, a gente vai dividir um valor escalar por 1 e o resultado vai ser o próprio valor, né? Então, a gente tem um tamanho inalterado. E se a gente faz w igual a 0, a gente vai ter um número dividido por 0, né? Se a gente utiliza o conceito de limites, então, quando w tende a 0, P' de x vai tender ao infinito. Então, a gente considera aqui que quando w é 0, a gente vai ter um tamanho infinito, né? O vetor resultante é de tamanho infinito e ele vai só representar uma direção. Então, é o que a gente chama de vetor diretor. Se a gente faz o fator de escala um valor maior do que 1, então essa divisão de px por um fator de escala maior que 1 vai resultar em um P' de x que vai ser um valor menor que o anterior. Ou seja, a gente está diminuindo o vetor, é como se a gente estivesse dando um zoom para fora da nossa imagem. E se a gente faz o fator de escala um valor entre 0 e 1, a gente vai estar aumentando o valor final desse vetor, né? Então, é como se a gente estivesse dando um zoom para dentro, ou seja, aproximando a nossa imagem. E se a gente escolhe um valor específico para o fator de escala, como sendo igual ao tamanho ou comprimento do nosso vetor aqui, tá? Então, ele tem um comprimento que vai ser dado por essa fórmula aqui. Quando a gente divide o nosso vetor original pelo fator de escala, que é igual ao comprimento dele, a gente vai encontrar um vetor que o módulo dele, ou o comprimento dele, vai ser igual a 1. Então, vai ser o nosso vetor unitário. Outras ferramentas são os diferentes sistemas de coordenadas que a gente tem disponível. Então, a gente estava falando até agora do sistema de coordenada cartesiana, representado pelos eixos x, y e z. Nas nossas aulas, a gente vai representar o sistema de coordenada, e mais agora adiante um sistema de referência entre chaves, né, uma letra entre chaves. Então, aqui eu estou dizendo que o meu sistema de coordenada A é composto pelos eixos x, y e z, ou seja, pelos três vetores ortogonais, x, y e z. A gente vai usar muito também, nas nossas aulas, um sistema de coordenada cartesiano representado pelas letras N, O, A, que também são mutuamente ortogonais. Aqui nessa figura, a gente tem a representação desse sistema cartesiano NOA colocado sobre o terminal de um manipulador. As letras NOA derivam das palavras normal, orientação e abordagem. Então, o eixo A de abordagem, ele é equivalente ao eixo Z do sistema cartesiano XYZ. Então, esse abordagem se refere ao movimento da ferramenta, ao movimento do terminal do robô, né? Então, para evitar bater numa peça quando você vai pegar ela, o robô vai pegar ela, né? Então, o robô tem que abordar essa peça ao longo do eixo Z, ao longo do eixo da pinça, né? Então, por isso que a palavra abordagem é a forma que ele aborda a peça. O eixo O, equivalente ao eixo Y,
é o eixo de orientação, e indica a orientação com qual a armação da pinça vai abordar a peça. E o eixo N, equivalente ao X, é o eixo que é normal a ambos. Só lembrando que a relação entre os vetores nos eixos cartesianos é dado pelo produto vetorial. Então, x produto vetorial com y resulta no eixo Z. N produto vetorial com O resulta no eixo A. Então, é x, y, o produto vetorial entre eles resulta em Z, ou N, O resulta em A. Para ficar mais fácil lembrar, e a gente vai usar bastante de colocar sistemas de coordenadas nos nossos objetos, lembrar a regra da mão direita, Então, a mão fechando começa em x, produto vetorial com y, vai resultar em z. Então, x, y resulta em z. N, O resulta em A. E além do sistema de coordenadas cartesianos, a gente tem também a representação por sistema de coordenadas polares, que usa dois valores, uma distância e um ângulo para representar a posição de um ponto. Esse aqui é uma representação 2D. E em 3D a gente tem o sistema de coordenadas cilíndricas, que usa o valor de um raio, um ângulo θ e um outro valor de comprimento, aqui no caso o C. Então, com esses três elementos, a gente determina a localização de um ponto P. E o sistema de coordenadas esféricas, que usa um valor de raio e dois valores de ângulo. Então, um raio R, girado em um ângulo θ, e girado em mais um ângulo beta, que dá para a gente a localização do ponto P também. Agora, vamos falar um pouco sobre sistemas de referência e suas representações relativas. Então, anteriormente, nós falamos que a gente vai representar a localização de um objeto através de duas informações, a posição e a orientação. E vimos também ferramentas matemáticas para fazer algumas representações no espaço. Agora, vamos entender o que são os sistemas de referência em robótica. Então, um dos primeiros recursos que um robô deve ter é a capacidade de calcular a posição e a orientação da ferramenta que está segurando. Isso em relação a um sistema de coordenadas conveniente. Nós vamos considerar nos nossos estudos que um sistema de referência, que também pode ser chamado de referencial, é um sistema de coordenadas que traz consigo a informação da posição e da orientação de um objeto. Então, para descrever essa posição e essa orientação dos corpos no espaço, a gente sempre vai atrelar um sistema de coordenada aos elementos que são de interesse para a gente saber a sua localização. Então, por exemplo, aqui foram colocados sistemas de coordenadas na base do robô, nos objetos que têm interesse de serem manipulados e na ferramenta, na extremidade do robô. A gente pode também atribuir sistemas de coordenadas nas juntas do robô, dependendo de como a gente vai fazer uma interpretação ou que informações a gente vai precisar. Pois bem, então inicialmente a gente vai precisar distinguir dois tipos de sistemas referenciais no nosso robô. Um deles é o sistema de referência fixo ou sistema de referência universal. Geralmente o sistema universal ele é fixado numa estação ou na base do robô e ele pode ser representado então por uma letra em maiúscula, E no caso universal a gente vai usar as coordenadas x, y, z. Então aqui fica o nosso sistema universal ou fixo, com as coordenadas x, y, z. O sistema de referência móvel ou local, que às vezes é chamado de sistema atual, ele vai ser representado pelas variáveis NOA, e ele é fixado em uma parte móvel do robô. Aqui, por exemplo, nessa figura, ele está na ponta da ferramenta. Então, nosso sistema de referência é representado por um sistema de coordenada que vai ser colocado em alguma parte estratégica do robô, O nosso sistema de referência fixo, ele vai ficar na base ou em alguma estação. E os sistemas, um ou mais sistemas de referência móvel, vão ser colocados em partes móveis do robô.
Então agora a gente começa a ver como que esse sistema de coordenadas vai trazer para a gente a informação da posição e da orientação desses objetos onde foram colocados sistemas de coordenadas. Então, primeiro a gente tem que saber representar esses dois referenciais quando eles têm a mesma origem. Então, ó, aqui a gente tem o nosso referencial móvel, NOA, tá? E a origem dele coincide com a origem do sistema fixo, X, Y e Z. Matematicamente, eu consigo indicar essa relação entre o referencial móvel com o referencial fixo, quando eles têm a mesma origem, através de uma matriz, tá? Quem que são os elementos dessa matriz? Então, do mesmo jeito que a gente representava um vetor, né, como sendo a projeção de um vetor sobre os eixos do referencial, né, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Cada vetor do meu referencial móvel, eu vou representar ele como sendo uma projeção sobre os eixos do referencial fixo. Então, por exemplo, o vetor n do referencial móvel, a projeção dele em x vai ser nx, a projeção dele no referencial fixo no eixo y vai ser ny, e a projeção dele sobre o eixo z vai ser nz. É a mesma coisa com os outros dois vetores do referencial móvel, né? E daí eu tiro essa representação em forma de matriz dos três vetores do referencial móvel em relação ao referencial fixo. A informação que essa matriz traz para a gente é uma informação de orientação entre dois referenciais. E a gente vai falar um pouco mais à frente que essa vai ser a nossa matriz rotacional. Agora eu quero representar dois sistemas referenciais quando a origem deles não coincide. E a distância entre a origem deles é dada por um vetor adicional aqui, chamado vetor P. Na minha matriz de representação agora da relação entre os referenciais, eu vou ter 4 colunas, tá? As 3 primeiras são as mesmas da representação anterior que a gente considerava os dois sistemas com a mesma origem. Então, para construir essas 3 colunas, a gente vai considerar, da mesma forma anterior, como se os dois referenciais estivessem com a origem coincidindo. Só que agora, como na verdade essa origem não coincide, a gente tem um vetor a mais, e esse vetor a gente vai representar da mesma forma com uma projeção dele sobre os eixos do referencial fixo, que vai dar para a gente a 4ª coluna. Dessa forma, quando a gente fala em sistemas de referência ou referencial em robótica, a relação entre dois sistemas diferentes vai ser dada por essa matriz, tá? Que vai estar para a gente, então, uma informação que vai ser uma informação de orientação orientação relativa entre os dois referenciais e a informação de posição, tá? Que é dada por esse vetor aqui. Portanto, o referencial pode ser expresso por 3 vetores que descrevem seus vetores direcionais, que são unitários, e um 4º vetor que descreve a sua posição. O Craig traz no livro dele uma convenção para uma nomenclatura padrão para os sistemas de referência. São 5 denominações e o uso desses 5 sistemas de referência em um sistema de programação e controle robótico, né, essa padronização pode facilitar a determinação de recursos gerais de forma facilmente compreensível. Todos os movimentos robóticos podem ser descritos em termos desses sistemas de referência sem perda de generalização. Seu uso nos auxilia a ter uma linguagem padrão para falar sobre as tarefas robóticas. Então, a gente tem o sistema de referência da base, que vai estar localizado na base do manipulador e geralmente é fixado em uma parte imóvel, que a gente vai ver mais à frente, pode ser chamada de elo zero. O sistema de referência da estação, que vai ser localizado em algum local relevante para a tarefa, que no caso foi colocado sobre a quina da mesa onde está o objeto a ser manipulado. Esse vai ser o sistema de referência universal, e todas as ações do robô são realizadas em relação a ele. O sistema de referência do punho
é localizado no último elo do manipulador. Então, esse aqui é o último elo, é no final dele. Ele se move com o último elo do manipulador. O sistema de referência da ferramenta. Ele é fixado na ponta da ferramenta que o robô vai estar segurando. E o sistema de referência da meta é a descrição do local aonde o robô deverá levar a ferramenta. Que no caso ele vai levar a ferramenta sobre essa ponta desse objeto. Então vamos ver agora quem é a matriz de transformação homogênea. Então nós falamos lá no começo que para determinar a localização de qualquer objeto, a gente precisa de duas informações, uma de posição e outra de orientação. Ou seja, as informações necessárias para especificar por completo o lugar onde se encontra a mão de um manipulador são uma posição e uma orientação. A gente viu também que a gente pode representar qualquer objeto no espaço como um sistema de referência. Então, esse sistema de referência vai ser composto por um eixo de coordenadas. Esse sistema de coordenada vai ter a origem colocada sobre o ponto no objeto que a gente quer determinar o local. E por ser um sistema de referência, traz consigo a informação da orientação e da posição desse sistema de coordenada em relação a um sistema fixo ou um sistema universal. Então, por exemplo, aqui na figura, então, o sistema de referência, eu quero determinar o local dessa ferramenta, então eu estabeleci no meu sistema de referência dessa ferramenta, que pelo nome padrão que o Craig trouxe para a gente podia chamar de tool, né, de T. Então, a origem desse sistema, eu quero localizar esse ponto relacionado à ferramenta, né? Eu tenho um sistema de coordenadas móvel ou local NOA, né? E ele tem uma posição relativa, dado por esse vetor aqui, em relação ao sistema de referência fixo. Na nomenclatura do Craig, esse aqui seria o nosso referencial da estação, S. Mas vamos continuar com a notação B e A, que é o que é utilizado no livro de consulta. Então, como que a gente descreve uma posição através do nosso sistema de referência? Então, uma vez que o sistema de coordenadas seja estabelecido, nós podemos definir a posição de qualquer ponto no espaço como um vetor de posição, P, escrito dessa forma, P e sobrescrito por A. Uma vez que o sistema de coordenadas seja estabelecido, nós podemos definir a posição de qualquer ponto no espaço como um vetor de posição, P sobrescrito A, de tamanho 3 por 1. Se desejamos saber a posição de um objeto que tem um sistema de coordenadas atrelado a ele, por conveniência, o ponto cuja posição desejamos é escolhido como sendo a origem desse sistema de coordenadas, como está colocado aqui. Então, a gente pode identificar o vetor de posição P elevado a A como sendo aquele que determina a posição da origem de um sistema de referência local, no caso aqui é o nosso sistema B, tá? Em relação ao sistema de referência universal, que aqui no caso é o nosso sistema A. Então, por isso que essa anotação é a posição de um ponto em relação ao sistema de referência A, a origem do sistema de referência A. E para descrever uma orientação através desse esquema de sistemas de referência. E para descrever uma orientação através desse esquema de sistemas de referência.
Ou seja, a gente quer descrever qual é a orientação por exemplo, que a gente quer descrever qual é a orientação da ferramenta, né? Como que ela está orientada no espaço para abordar um objeto. Então, presumindo que esse manipulador aqui ele tem um número suficiente de juntas que possibilita que ele chegue a qualquer orientação, a gente pode descrever, então, um sistema móvel, sistema local B, em relação ao sistema universal, sistema fixo A. E a maneira de descrever o sistema de coordenadas fixado ao corpo, ou seja, o sistema de referência local B, é escrever os vetores unitários dos seus três eixos principais em termos do sistema de coordenada A, que é a matriz rotacional que a gente viu anteriormente. Então, a nossa matriz rotacional, representada por R, que vai descrever um sistema de coordenada B em relação ao sistema de coordenada A, ela vai ser pela projeção de cada vetor do sistema local, o N, o O e o A, sobre o sistema de referência fixo ou universal A, dado pelos vetores x, y, z. Então, a projeção do primeiro vetor N sobre o sistema de referência A é dado por nx, ny, nz. A projeção do segundo vetor O é dado por esses três elementos aqui, a projeção deles em x, y e z, e a mesma coisa para o vetor A. Essa vai ser a nossa matriz rotacional, então que ela vai descrever a posição, a orientação desse sistema B em relação ao sistema A. Então, por isso dessa notação. Matriz rotacional que descreve o sistema B em relação ao sistema A. Então, se a gente quiser descrever a orientação de qualquer objeto no espaço, a gente atrela ele a um sistema de referência móvel, né, e faz uma representação desse sistema de referência móvel em relação ao sistema de referência fixo, que vai ser dado pela matriz rotacional. As matrizes rotacionais, elas são especiais porque todas as colunas são mutuamente ortogonais entre si e tem magnitude unitária, ou seja, a gente só está preocupada com a direção, não com o comprimento desses vetores. Além disso, o determinante de uma matriz rotacional é sempre igual a mais 1. E essas matrizes rotacionais, elas podem ser chamadas de matrizes ortonomais próprias. Próprio refere-se ao fato de que o determinante é mais 1. E como consequência, e com base na álgebra linear, a gente vai ter que a inversa de uma matriz rotacional vai ser igual à sua transposta. Então, como a gente disse, para descrever um local de um objeto, a gente precisa da informação da orientação e da posição desse objeto. Para isso, a gente usou sistemas referenciais para fazer a relação entre a origem deles. Então, o nosso sistema de referencial, a gente vai definir ele daqui para frente como sendo um conjunto de 4 vetores formado pelo vetor posição e pela matriz rotacional. Então, esses 4 vetores vão informar a posição e a orientação relacionando um sistema de coordenadas local com um sistema de referência universal. Ou seja, aqui nesse caso, o nosso sistema de referência B, ele é descrito pela matriz rotacional R de B em A e pelo vetor de posição P, que vai relacionar a origem do sistema B com o sistema A. Matematicamente, a gente vai ter como resultado a mesma matriz que descreveu a representação relativa entre dois sistemas referenciais cuja origem não estava na mesma posição, não estavam as duas origens, né? Que no fim é o que a gente tem aqui.
Então, a gente vai ter essa matriz 3 linhas por 4 colunas, sendo as 3 primeiras colunas a nossa matriz rotacional, indicando a orientação desse sistema móvel em relação ao sistema fixo, e a quarta coluna indicando a posição da origem do sistema móvel em relação à origem do sistema fixo. E assim a gente consegue descrever completamente a posição desse objeto que está ligado a esse sistema referencial. Computacionalmente, a matriz rotacional e o vetor de posição são suficientes para a gente trabalhar com as posições dos nossos objetos. Mas por questões práticas agora no nosso estudo, a gente vai precisar adicionar uma quarta linha. Por quê? Primeiro que é mais fácil calcular o inverso de matrizes quadradas do que o de matrizes retangulares. E segundo, nós vamos ter que fazer bastante multiplicações. Na próxima aula a gente vai fazer algumas transformações e a gente tem que fazer multiplicações entre matrizes. E a multiplicação entre matrizes de mesma ordem é muito mais simples. Por isso, a gente quer, em vez de matrizes 3 por 4, a gente vai adicionar uma linha a mais para ter matrizes 4 por 4 e facilitar o processo de multiplicação. A matriz assim colocada, em tamanho 4 por 4, é o que a gente vai chamar de matriz de transformação homogênea. Os 3 primeiros vetores são os vetores direcionais, que indicam a orientação relativa entre os sistemas, e o fator de escala dele é igual a zero. Lembra que a gente falou do fator de escala? Então, se a gente coloca aqui um fator de escala igual a zero, a gente está dividindo, como se a gente estivesse dividindo aquele vetor por zero. Então, no limite, essa divisão por zero vai ser um tamanho infinito. Ou seja, a gente está preocupado só com a direção, que é a intenção da matriz rotacional. Ela informa para a gente só a orientação do nosso sistema. E o quarto vetor, a gente vai complementar ele com 1. Por quê? Porque aqui sim importa para a gente o comprimento desse vetor. Então, a gente não quer mudar o tamanho desse vetor, porque ele vai indicar a distância entre as origens. E a gente pode escrever a notação dessa forma. Então, a gente tem a matriz rotacional que relaciona o sistema B com o sistema A. O vetor de posição, que vai indicar a distância entre a origem do sistema B até a origem do sistema A, e a gente complementa para os nossos cálculos com 0, o fator de escala 0 e o fator de escala 1. A matriz de transformação homogênea pode ter 3 interpretações diferentes. Uma que a gente já viu, acabou de ver, que é a descrição entre sistemas de referência. Então, por exemplo, a matriz de transformação homogênea vai descrever um sistema B em relação ao sistema A. E a gente vai ver na próxima aula outras duas interpretações para a mesma matriz, tá? Então, a gente vai poder mapear sistemas de referências diferentes, ou a gente vai poder fazer uma transformação de uma localização entre sistemas diferentes. De forma mais simplificada, a matriz de transformação homogênea ela vai servir para representar um sistema de referência e mais funcional do que o mapeamento para nossas aplicações é fazer uma transformação, levar um ponto de um local a outro. Por fim, vamos fazer uma consideração em relação à matriz de transformação homogênea e graus de liberdade. Porque como a gente viu, a matriz de transformação homogênea ela vai dar para a gente 12 parâmetros, tá? Que são as projeções dos eixos em relação ao sistema de referência e a posição das origens deles, Aqui a gente desconsidera os zeros e o 1, porque eles não trazem informação. Eles estão lá só para complementar a nossa matriz 4x4. Então, a matriz de transformação homogênea, que traz para a gente a informação de localização, ou seja, posição e orientação, ela tem 12 variáveis. Mas foi dito anteriormente, lá quando a gente falou sobre graus de liberdade, que para definir completamente um objeto no espaço, são necessários apenas 6 parâmetros, que vão descrever a localização da origem do objeto no sistema de referência e sua orientação em relação aos 3 eixos. Então, como que pode ser isso? A nossa matriz de transformação homogênea tem 12 parâmetros e já foi dito que são necessários apenas 6 parâmetros. Para reduzir essa representação de 12 parâmetros a apenas 6 da matriz de transformação homogênea,
a gente tem que considerar algumas restrições que vêm das características matemáticas desse referencial. Então, lembrando, os 3 vetores unitários que compõem o sistema de coordenada, o eixo de coordenada, eles são perpendiculares entre si. E, além disso, o comprimento de cada vetor unitário, ele deve ser igual a 1. Então, matematicamente, o que a gente vai ter? O fato deles serem perpendiculares entre si me leva que o produto escalar entre eles, entre o par deles, tem que ser igual a 0. Com isso, a gente tem que os 3 vetores que representam a direção, eles não são arbitrários, né? Eles estão vinculados entre eles, através dessas equações. E com essas equações, a gente consegue, então, reduzir os nossos 12 parâmetros em 6 parâmetros, porque esses 12 parâmetros estão relacionados vetorialmente, tá? Mais detalhes você pode encontrar no livro do Craig, na página 37. Daqui 2 aulas a gente vai ver algumas equações cinemáticas de orientação, em que fica mais claro essa redução de parâmetros. Então, resumindo, nós vimos primeiro que para representar a localização de qualquer objeto no espaço, a gente precisa das informações de posição e orientação. Na sequência, a gente viu algumas representações matemáticas, algumas ferramentas para representar matematicamente uma posição de um ponto no espaço, a posição de um vetor no espaço, né? E também vimos sistemas de coordenadas cartesianas, x, y, z ou n, o, a, e algumas coordenadas cilíndricas e esféricas. Daí foi estabelecido que em sistemas robóticos a gente vai vincular a todas as partes importantes do robô que necessitem localização, a gente vai vincular um sistema de referência. Então, o sistema de referência vai ser um sistema de coordenadas que traz a informação da orientação e da localização desse ponto que a gente quer localizar, que no caso a ponta da ferramenta. Essa localização sempre vai ser em relação ao referencial móvel ou local, em relação a um referencial fixo ou universal. E a matriz de transformação homogênea resume o que é essa representação do referencial. Então, a matriz de transformação homogênea, ela vai caracterizar um sistema de referência B em relação ao sistema de referência A. Aqui, no caso, um sistema móvel em relação a um fixo. Né? Então, o sistema de referência B em relação ao sistema de referência A. A posição da minha ferramenta está na origem do sistema de referência B. Então, as 3 primeiras colunas dão para mim a orientação desse sistema de referência móvel. E a última coluna vai me dar a posição desse sistema de referência móvel em relação à origem do sistema de referência fixo. E a gente complementa a última linha para ter uma matriz 4x4 e facilitar nossas multiplicações. Ou seja, a matriz de transformação homogênea dá para mim, então, a informação da localização. Né? Nessa interpretação, ela está sendo usada para descrever um sistema em relação ao outro. Nessa descrição, eu sei a orientação do meu sistema B em relação ao sistema A e eu sei a posição do meu sistema B em relação ao meu sistema A. Nas próximas aulas, a gente vai ver que a mesma matriz ela pode ser usada também para fazer transformações. Lembrando que os livros de consulta são Robótica do Craig e Introdução à Robótica do Nico.